Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel. Quem que profetizou aqui, irmãos? Quem profetizou? Só ele? Ageu e Zacarias, tá bom? Vamos lá. Então se levantaram, isso após a profecia, se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque. Esse Jesuá aqui é Josué, que é o sumo sacerdote, tá bom? E começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Pronto. Então a gente vai partir daqui. Ok? Primeiro, eu quero que vocês entendam uma diferença, porque no capítulo 6, que é o próximo capítulo, vai começar o capítulo assim, capítulo 6, versículo 1 do próprio livro aqui, tá? Então o rei Dario deu ordem, esse Dario aí, a gente vai só aprender esse ponto aí. Esse Dario aqui, não é este Dario aí. Este Dario aí é Dario o, está escrito lá na tela? Tá. Este Dario aqui é Dario o... Não, este Dario aqui do capítulo 6 é Dario o... Não. Este Dario aqui é Dario o Medo. Mas este Dario que nós lemos aqui é Dario o Persa. Certo? Como assim? É simples, a gente vai entender já um pouquinho mais. Vamos para frente. Presta atenção nisso. Este Dario é da época de um profeta. Quem me ajuda a lembrar? Nós falamos um pouquinho na semana passada, na primeira semana. Este Dario aqui é da época de um profeta. Qual profeta? Rápido, irmãos. Não. Daniel. Certo? Este Dario aqui é Dario da época de Daniel. Então você começa a entender cronologicamente a importância da gente entender que rei, exemplo, o rei de Daniel era Dario o Medo. Dario o Medo. Ok? E esse que nós lemos aqui é Dario o Persa. Pronto. Vamos lá. Seu nome provável era Gubaru. Não vamos falar aqui sobre isso devido ao tempo. Vamos lá. Dario, esse Dario aqui, esse Dario, ele não conquistou a Babilônia. Nós falamos isso semana passada. Quem se lembra? Ele foi o quê? Constituído. Está escrito na Bíblia, Daniel 9:1. Não vamos ler hoje. Mas em Daniel 9:1 diz que ele foi constituído. Ser constituído é uma coisa, conquistar é outra coisa. E aí eu expliquei na semana passada que ele foi colocado por quem? Por Ciro. Certo? A Babilônia naquela época era a região da Babilônia ali ficou como na época chamado de sátrapa. Era como se fosse uma região que era governada por alguém e essa pessoa, que seria no caso Dario o Medo, ele representava o grande rei, que era quem? Quem era? Quem se lembra, irmãos? Dario o Medo, ele foi colocado por alguém. Ciro, quem falou? Ciro, rei da Pérsia. Quando Ciro invadiu a Babilônia, destruiu o império babilônico, tomou posse dos seus bens, de suas cidades, de suas terras, e colocou alguém para representá-lo. Quem é esse alguém? O Medo, ok? Pronto, vamos lá. O primeiro ano de Ciro, a Bíblia coloca aqui, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 22, e Daniel, capítulo 9, versículo 1. Coloca o primeiro ano de Ciro. Ambos os textos colocam o primeiro ano de Ciro, eles estão contando, meus amados irmãos, não é a partir do primeiro ano de Ciro, isso. Eles não estão contando o primeiro ano de Ciro como ele começou a reinar em toda a Pérsia. Não, eles estão contando a partir do momento em que Ciro tomou Quem se lembra? Semana passada também falei sobre isso. Quando ele tomou a Babilônia. Então, o primeiro ano de Ciro começa a reinar quando? Em 559.
Só que o escritor de Crônicas e o escritor Daniel, quando ele está contando, ele não está contando quando Ciro tomou posse na Pérsia. Ele está contando o primeiro, segundo, terceiro ano, quando Ciro toma a Babilônia. São anos bem diferentes. Então a gente tem que entender aí no primeiro ano de Ciro e no terceiro ano de Ciro. Exemplo, acho que é Daniel, capítulo 10, deixa eu olhar aqui, rápida. Daniel, capítulo 10, versículo 1, diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Esse terceiro ano que ele está contando não é quando Ciro começou a reinar na Pérsia, mas terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, como conquistador da Babilônia. Isso aí vai dar uma diferença de muitos anos aí, tá certo? Por isso que é bom a gente aprender a cronologia. Vamos lá. Linha do tempo. A gente vai traçar uma linha do tempo rapidinho. Ciro, ele reinou desde 559 a 530. 559 a 530. Daniel, capítulo 10, capítulo que nós lemos agora, acho que 10 primeiro. Esse terceiro ano de Ciro não é 556. Tá certo? Não é. Porque não está contando a partir dali. Está contando a partir que ele tomou posse da Babilônia. 539. Passou-se 3 anos, do terceiro ano, 557, 556. Aproximadamente isso aí. Ok. Em 538, ele vai fazer um decreto, porque ele toma posse num ano, e em seguida ele faz um decreto. O decreto era para quê? Para que os judeus retornassem para onde? Os judeus estavam cativos aonde? Quem se lembra? Então era para os judeus, o decreto era para os judeus retornarem para onde? Para Jerusalém, ok. Daniel, ele prosperou. Observe que Daniel, ele está num reinado duplo. Como assim um reinado duplo? Ele está servindo a Dario e ao mesmo tempo ele está servindo a quem? A Ciro. Olha o que está escrito na Bíblia. Prosperou no reinado, aí falando sobre Daniel. Prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Por que está escrito justamente os dois? Porque era no mesmo tempo. Enquanto Ciro reinava em todo o seu império persa, que naquela época era metade da população mundial que tinha, você tem ideia do tamanho do império persa? A metade do mundo era governado por Ciro, metade do mundo, da população mundial. Só que ele deixa num lugar Dario, o persa, o Medo. É muita coisa, né? Dario, o Medo. É nesse contexto aí que Daniel ele vai prosperar. Como assim prosperar? Ele ficou rico? É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Não. Prosperou, ele foi respeitado, foi admirado. Né? Ele recebia honrarias. Certo? Pois vamos lá. De Ciro a Dario o persa. Olha o que está escrito que vai acontecer em Esdras. Lê para mim, por gentileza, na tela. Ok. Observe aí que vai existir uma perseguição desde que Ciro tomou posse, desde que Ciro, aliás, conquistou a Babilônia. Vai existir uma perseguição contra quem? Tá? Contra quem? Hã? E alugaram contra ele, judeus. Quem é que vai ser perseguido durante o reinado de Ciro até o reinado de Dario o persa? Quem é que vai ser perseguido? Os judeus. Os judeus serão perseguidos, ok? Entre eles, Daniel. Mas vamos lá. Então, observe uma perseguição que não é em um tempo, não é em um ano, é em um longo período. Esse quadro aí está mais completo na página 186 do livro, tá bom? Tem um quadro cronológico com todos os reis persas. No livro também vai ter um quadro cronológico com todos os reis babilônicos. E também com todos os reis assírios, outro quadro cronológico. E aí a gente se acha sempre nas épocas de cada reis. Observe, está aqui, ó, em negrito um pouquinho,
de Ciro até Dario o Grande. Esse o Grande é o persa, tá? Observe que quem vai reinar ali? Ó, de 559 a 530, quem reina em todo o Império Persa é quem? Ciro. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta, porque Ciro vai morrer. Quando Ciro morre, tem um rei que vai reinar em todo o Império Persa. Quem é ele? Não, esse aí, Alexandre o Grande, ele vai destruir no ano 300 e pouquinho o último rei da Pérsia, chamado Dario, certo? O último rei da Pérsia chamado Dario, que não está nem nesses aí, tá? Ano 300 e alguma coisa aí. Tá, quando Dario morre, aliás, quando Ciro morre, seu filho vai reinar em seu lugar. Tente acertar para mim quem era seu filho aí. Não. Está aqui nessa lista aqui. É Artaxerxes. Esse é filho de Ciro. Quando esse Artaxerxes, de 530 a 522, ele reina, automaticamente, quando ele toma posse, Dario o Medo some de cena. É como se ele assumisse e tirasse Dario o Medo do trono. Disse, agora quem vai reinar na Babilônia e todo o Império Persa, inclusive na Babilônia, sou eu. Então, automaticamente, some Dario, some Daniel, some todos. Esse Cambises, ele se engrandeceu tanto, que sabe como foi a morte dele? Ele foi para o deserto do Saara, ele estava no Egito, e foi para o deserto do Saara, para um lugar, porque se ele voltasse vivo, ele era considerado um semideus. Olha a loucura. E ele nunca saiu desse deserto, morreu no deserto. Ele e o seu exército que estava com ele morreram no deserto. Cambises, que é Artaxerxes I, o nome dele é Cambises. Ele é o filho de Ciro. Ele vai reinar em todo o Império Persa. E depois quem vai reinar é Dario o Grande. Agora vamos para frente, que senão a gente não sai. Vamos lá. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho aí. Quando chegar uma revista de escola bíblica dominical, isso aí vai ajudar muito. Esse livro e o meu segundo livro que eu estou fazendo, nenhum dos livros são para ensinar a pregar. É livros informativos. Tá certo? É livros informativos. Em nenhum dos livros eu faço a aplicação para os dias de hoje. Nenhum dos livros. O meu segundo livro, ele está já com acima de 350 páginas agora, o segundo livro. E vai fazer parte dessa série aqui, que vai ser uma série de livros. Com esse nome aqui, pastor. Cronologia comentada. Então vai ter uma série de livros com esse tema, cronologia comentada. E o segundo eu estou fazendo sobre Paulo, e o tema é cartas, viagens e prisões. Detalhes de cada viagem missionária, quem foi com Paulo, onde Lucas está narrando a história, onde ele está presente, quem está viajando com Paulo, que ano que ele foi preso, que ano que ele foi solto, que ano que ele é levado para Jerusalém, e são detalhes. Tá bom? Então, vamos para a fase do retorno, porque esse povo vai estar voltando. Vamos falar rapidamente. Primeiro grupo chegou com Zorobabel. Agora abra comigo para você entender, e eu acho interessante quando a gente abre a Bíblia, e a gente se atenta à leitura, e a gente vai vendo aí épocas e tudo, ok? Esdras, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. A gente nem vai ler, eu só quero que realmente você abra a Bíblia. Observe que está escrito na epígrafe, a lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Então o primeiro grupo chega em Jerusalém aproximadamente em 537, sendo que o decreto aconteceu um ano antes, em 538. Muitos pensam que as viagens aconteciam assim, o decreto e no dia seguinte eles já estavam aqui. Não, o decreto aconteceu, eles precisam se organizar, precisam alguns vender suas coisas, outros precisam de recursos para viagem e tudo. Então tudo isso aí gera tempo, sem contar a viagem de Babilônia a Jerusalém, cerca talvez aí de 1.500 quilômetros de caminhada a pé, tá, irmão? Não era de cavalo, nem de jumento, era a pé, tá? Então pronto, vamos lá. 78 anos depois, observe aí, eu quero que você entenda aí. Você está em Esdras capítulo 2, diga amém. Ok. Aí você vai abrir agora Esdras capítulo de número 8. Isso.
8. O que acontece em Esdras capítulo 8? Chega o segundo grupo de judeus. 79 anos depois de Esdras. Então é simples, olha, dentro da cronologia de Esdras, do capítulo 2 ao capítulo 8, se passaram quantos anos? Tá na tela lá, tá, para ajudar vocês, tá aqui. 79 anos de Esdras, do capítulo 2 ao capítulo de número 8, se passaram quantos anos? 79 anos aproximadamente, sempre aproximados, tá bom? Vamos lá. Agora, de 458, que é a chegada do segundo grupo, para Neemias, aí você abre aí, de Esdras capítulo 8, para Neemias capítulo 2, se passaram quantos anos? 13 anos, certo? Aí você vai olhando aí, fica melhor assim, sim ou não, para entender? Sim. Mesmo que depois você se esquece, igual eu me esqueço também, tá certo? Mas a gente fica melhor. Reconstrução do templo. Como que você faz para você ir memorizando essas coisas? Você tem que ir fazer o quê? Lendo, estudando, meditando. Pega a Bíblia, seja curioso, vai lá ler. Pega o livro, vai te ajudar, vai te auxiliar. E isso vai ser bênção. 537, que eu já falei, não. Em 537 é o ano da chegada em Jerusalém, tá? Do primeiro grupo. 536 é o início da reconstrução do templo. Em 536, início da reconstrução do templo. Entre a chegada deles e a reconstrução do templo, eles vão fazer uma coisa muito importante. Quem se lembra? Quando esse povo chega em Jerusalém, antes deles começar a construir o templo, o que eles fazem? Não, os muros é em outra época. Tá? Os muros é em Neemias. Vai ser anos depois. Quando esse povo chega em 537, a primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir o altar. Eles vão reconstruir o altar. Eles querem começar tudo através de sacrifícios. Sem luta, irmão, sem entrega, a gente não chega a lugar nenhum. Sem luta, sem entrega, sem dedicação, sem tempo, sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum. Você vai observar que tantas e tantas vezes na Bíblia está escrito assim: esforçai-vos, trabalhem, caminhem. Moisés, o povo está parado, Moisés, diga o que para esse povo? Que marchem. Ok, vamos lá. Em 535, a edificação ela é enfraquecida, porque ela começa com todo vapor. Essa edificação ela começa com todo vapor. Quando o povo sai da Babilônia e chega, as provisões para a reconstrução chegam. Esse povo começa a todo vapor. Só que mal começa ela, e ela começa a ser enfraquecida. Como assim? Lê para mim, por gentileza. Esdras 4, capítulo 4. Ok, eles estavam edificando, e o povo da terra fazia o quê, irmãos? Debilitava. Como assim debilitava? Desanimava-os. Quer dizer, as pessoas não trabalham e ainda desanima quem trabalha, pastor. Você já viu um negócio desse? As pessoas não trabalham e ainda desanima quem trabalha. Era assim. Então a edificação, de qualquer forma, ela é enfraquecida. O povo começa, rapaz, não vai dar certo não, né? O outro templo tinha ouro. Tinha o ouro de Davi. Tinha os tesouros de Davi. Tinha o ouro de Salomão.
tinha os tesouros que outras nações traziam para Salomão, tudo isso ajudava. E agora? E agora não tem mais o ouro. Pois bem, vamos continuar. A edificação é enfraquecida. Em 530, essa edificação é totalmente embargada, ela é parada. Quem se lembra quem assumiu o reinado em 530? Vocês são bons de memória. Qualquer coisa você vai aí no livro, página acho que 186, alguma. Não me lembro se é isso. Quem se lembra? Hã? A obra é oficialmente embargada. Ciro, ele deu condições para fazer a obra. Artaxerxes. Certo? Artaxerxes, Cambises, ele embarga a obra. Por quê? Porque uma oposição chegou na época da reconstrução dos muros e disse: quem mandou vocês reconstruir esse templo e os muros? Observe que os muros é colocado como mentira, sempre é colocado como uma mentira. Porque os muros só vão ser reconstruídos anos depois por Neemias. Quem mandou vocês reconstruir? Nós vamos agora até Artaxerxes. Eles aproveitaram a mudança de governo. Porque o rei anterior deu a autorização para eles continuarem. Então eles aproveitam a mudança de governo e chegam para eles e diz: o povo lá em Jerusalém, que tem um histórico, observe, é isso que está no texto, que tem um histórico de rebeldia. Como assim um histórico de rebeldia? Sim, Joacás se rebelou, Joaquim se rebelou, Jeoaquim se rebelou, Zedequias se rebelou. Então tinha um histórico, e esse histórico era verdadeiro. O povo lá em Jerusalém, que tem um histórico de rebeldia, eles estão reconstruindo o templo e os muros. Os muros eram mentira. Por que eles acrescentaram os muros? Porque o muro significa o que os muros, irmãos? Rápido. Proteção, defesa. Peraí, então esse povo está reconstruindo os muros? Então por que eles não querem mais que eu seja a defesa deles? Então peraí, então se esse povo estão reconstruindo o templo e os muros, então eles estão se preparando para quê? Para se defender. Então para a obra. E mandou parar, a obra foi parada. Em 530 a obra foi oficialmente embargada, 7 anos depois de ser iniciada. Primeiro começou enfraquecida e depois foi parada. Observe que é um trabalho do adversário. Primeiro ele te desanima e depois faz com que você pare. É um processo. Por isso que quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, no texto da ceia, ele diz: é por isso que entre vós muitos estão fracos, doentes e... É um processo. Primeiro você fica fraco, depois você fica doente e depois você dorme. Só que o sentido de dorme ali é morre espiritualmente. Então é um processo em que o inimigo vai trabalhando para que isso aconteça. Certo? Então quando você se sentir fraco, não se preocupe. Não quer dizer que você vai morrer, tá certo? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer uma coisa que nos tranquiliza, porque muitas das vezes eu me encontro fraco. Mas a palavra de Deus diz: quando você pensar que está fraco, é aí que você está forte. Na verdade, Deus se apresenta para Paulo e diz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua... Paulo entende a mensagem e automaticamente ele corresponde: ah, Senhor, entendi. É por isso que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Tudo isso aqui é para que você entenda melhor a mensagem de Ageu. Tá certo? Vamos lá. Mais de 10 anos se passam de paralisação. O ano da paralisação foi que ano? 530. Se passaram aí, vamos dizer, 10 anos, chegamos a que anos? 520, porque o ano é decrescente, 520. Ok? Chegamos a 520. Em 521, a obra ainda estava o quê?
Parada. Deus nunca quis que obra na vida de crente ficasse parada. Se Deus tem um projeto na tua vida, ajude para que esse projeto vá para frente. Não fique esperando Deus fazer. Deus já fez o plano, já fez o projeto. Agora seja parte do projeto. Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho o quê? O que é que você faz com o cajado? Acho que foi para Elias, ou foi para Eliseu, que tocou no Jordão com a capa. Foi qual dos dois? Que eu não me lembro agora. Foi Eliseu, não foi? Foi isso, Eliseu. Eliseu, o que você tem na mão aí? Tem uma capa, então toca. Deus sempre conta com um homem para o milagre acontecer. Você entende que Deus quer que você seja participante do milagre. Você entende isso? Mas vamos lá. A obra é parada, só que Deus está preparando o ambiente para coisas novas. Quem recebe isso, diga amém. Deus está preparando, vou falar de novo, o ambiente para coisas novas. Quem foi para o deserto e morreu? Quem se lembra? O Artaxerxes, que seu nome era Cambises, foi para o deserto e morreu. Quem vai assumir é quem? Dario o Grande, ou Dario o Persa, que é o mesmo. Vamos lá. Com a morte de Artaxerxes, eu coloquei ali, né, rapaz? Que coisa. Artaxerxes, Dario o Grande, assumiu o reinado da Pérsia. Deus estava preparando o quê? Um ambiente para coisas novas. Ok? Vai se passar um tempinho, pouco tempo. Em 520, a palavra de Deus vem a um profeta, a um homem, por nome de Ageu. No segundo ano de Dario. Em que mês? No sexto. Presta atenção nisso aí. No segundo ano, no sexto mês. A palavra vem a Ageu. Essa palavra é um despertar para o povo. Por quê? Acontecendo a chamada dele, Deus tem uma palavra, sempre respeitando a hierarquia, porque Deus direciona seus servos sempre a respeitar a hierarquia. E observe que a palavra do profeta Ageu vai primeiro para quem? Zorobabel era quem? Qual a função dele? Não. Não. Governador. Ok? Zorobabel era o quê? Depois a mensagem vai para quem? Para Josué, que é Jesuá. E esse era o quê? Não. Sacerdote. E depois a mensagem, depois de passar pelo governador, depois de passar pelo sacerdote, a mensagem agora vai para quem? Para o povo. Ok, a hierarquia. E isso aí se repete em Ageu, capítulo 1, versículo 1. É a mesma sequência que vai seguindo. Primeiro ao governador, ao sacerdote, e seguindo a sequência, a mensagem vai para o povo. Ok? Duas diferenças nas condições de 537 para 520. 537 é o primeiro grupo que vem com quem mesmo, irmão? Quem se lembra aí? Me ajuda, pelo amor de Deus. Com quê? Com Esdras. É isso mesmo? Tá certo? Não tá. O segundo grupo não. Esse povo, eles começam com uma condição. Por quê? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Existe uma diferença muito grande entre a reconstrução que se inicia em 537 e a retomada da reconstrução que se inicia em 520. Uma grande diferença. A gente vai ver um pouquinho para entender a mensagem de Ageu. Em 537, 3 pontos foram fundamentais que contribuíram para aquela obra, para iniciar a todo vapor. Eu sei que ela parou, mas ela iniciou a todo vapor. E alguns pontos foram fundamentais para que isso acontecesse. Primeiro, doação de recursos pelo povo. A gente não vai ler aí Esdras aí, 1:4. Mas o povo vai doar recursos para que isso aconteça. O segundo é a concessão feita por Ciro. Esse sim, vamos ler, por gentileza. Esdras capítulo 3, versículo 7. Quem achou pode ler.
Então, vocês observaram aí a condição que esse povo tinha? Tinha madeira, tinha azeite. Ciro deu condições para que buscassem do Líbano madeira para reconstruir o templo, fora condições de prata e ouro. Ou seja, esse povo teve muita condição. Tá? É certo que a obra parou, mas vamos lá. Depois, esse povo, eles tiveram o que é o essencial para um povo. Porque não adianta você ter condição e não ter disposição. E isso esse povo tinha. Diz a Bíblia aí, Esdras capítulo 3, versículo 1. Ajuntou-se o povo como um só em Jerusalém. Para quê? Para trabalhar no templo. Certo? Nunca você vai ver nos muros. Sempre os muros é sempre acusação no livro de Esdras. A obra, ela vai ser enfraquecida de novo, irmãos. A mesma coisa está acontecendo. Aliás, a obra vai ser enfraquecida. Aí, em Esdras 4, 21, a obra é parada. Esquece o de novo, tá? Esquece. Agora, em 520, a gente está comparando agora uma época com outra época. Porque essa obra vai ser retomada. Certo? Vai ser retomada. Agora, as prioridades, o problema é isso. Qual é o primeiro problema que vai aparecer? É que as prioridades do povo de 520 não é a mesma prioridade de 17 anos atrás. Olha que coisa. Como assim? Quando Ageu ele vai profetizar, uma das suas primeiras palavras que Deus lhe direciona é esta aqui, ó. Porventura, lógico que o povo está reunido, Ageu está entregando a mensagem de Deus para o povo, e ele diz: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa está o quê? Por aí começa a profecia de Ageu. O povo estava focado em quê, irmãos? Em edificar as próprias casas. Enquanto a casa de Deus estava o quê? Lembre-se que existiu um decreto para parar a obra. Esse decreto foi do homem ou de Deus? Do homem. Decreto do homem. Ok. Entenda isso. Agora Deus está levantando o seu decreto. Porque é tempo de um avivamento. E esse avivamento deve ser começado pelos cuidados com a casa de Deus. Mas vamos lá. As condições financeiras não eram a mesma. Aí eu quero que você leia, por gentileza, Ageu 1:8. Observe. Enquanto você está procurando Ageu 1:8, eu vou relembrar que 17 anos antes foi dado condição para o povo, recurso para o povo, chegar em Jerusalém e começar a reconstrução do templo. Sim ou não? Quem achou pode ler Ageu 1:8. Pergunta: está vindo madeira do Líbano? Agora o povo tem que fazer o quê? Subir o monte, cortar a madeira e trazer a madeira, porque não tem mais os recursos de Ciro. Não tem mais o recurso de Ciro. Então esse povo começa a todo vapor. Realmente eles vão para cima e eles começam a cortar, subir o monte, trazer madeira, cortar madeira, descer madeira e começa a reedificação do templo. Isso eles começam a fazer. Só que, irmãos, esse povo em prontidão, o povo trabalha, cerca de 27 dias do 7º mês. Deus vai pedir o que para eles? Aí eu pergunto para você, 27 dias depois que a obra foi retomada, Deus precisa pedir, pastor, esforço para eles. Aí eu pergunto, por que Deus vai pedir esforço para eles? Já tinha enfraquecido de novo. 27 dias depois que a obra foi retomada, o povo já tinha enfraquecido e já estava desistindo. Pois bem, qual era o principal problema depois desse período aí? Hã? Não fale aí na mente mesmo, você fala o que não. Não fale que falou que é isso mesmo, fale. É isso mesmo.
Ah, observe aqui, ó. Qual era o principal problema do povo? Vou voltar aqui. Qual que era? Financeiro. Porque o povo vai encontrar um grande problema. A gente não tem condição para fazer a obra. Olha o problema que o povo vai fazer isso e vai enfraquecer eles. Eles não têm recurso. Depois de 27 dias, eles já estão cansados de subir o monte, de trazer madeira e chegar com a madeira em Jerusalém. Eles já estão cansados. E eles vão desanimando. Por quê? Porque não tem recurso. Mas o Deus que preparou o ambiente e disse: levanta o meu povo, Ageu, é o Deus que vai dar condições. E a gente tem que crer nesse Deus. Vou continuar aqui, vamos lá. Eu pedi para o pastor 10 minutos, então até 9h10 está permitido falar. Tá bom, pastor? Não é isso? Ó, vamos lá. Por este motivo, Deus encoraja o povo com uma profecia que muitos não entendem. Lembra da profecia que eu disse que eu ia explicar para vocês? Quem se lembra? Isso, só um por vez, por gentileza. Uma das profecias que eu disse que é Ageu, que eu ia explicar. Minha é a prata. Pronto, Deus vai levar. O povo desanimou. Desanimou, foi enfraquecido. Quando Deus vê que o povo desanimou, Deus tem resposta. Deus tem resposta para levantar. E Deus vai dizer: Ageu, diga para esse povo agora. O que eu digo, Senhor? Diga para esse povo: minha é a prata e meu é o ouro. Diz eu? Não. Diz o Senhor dos exércitos. Ageu diz para o povo. Alguns, é claro, se animam. Outros olham para o lado e continuam dizendo: tá bom, Deus é o dono da prata e do ouro. Mas mesmo assim a gente precisa de quê? De recursos. Tá bom, Deus é o dono da prata e do ouro, mas mesmo assim a gente precisa de quê? De recursos. E vamos lá. Vou correr. Minha é a prata, meu é o ouro. Deus vai confirmar a presença da sua glória também. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Ageu disse: minha é a prata, meu é o ouro, Zacarias já estava profetizando com ele, sim ou não? Lembra lá no livro de Esdras? E Ageu, o profeta, e Zacarias, o profeta, começaram a profetizar. Se levantaram Zorobabel, Jesuá, e começaram a edificar a casa. Aí eu, olhando para esse texto aqui, quando Ageu disse: minha é a prata, meu é o ouro, Zacarias já estava profetizando ou não? Porque o povo já tinha começado a trabalhar. O povo já estava subindo o monte, já tinha passado 27 dias, o povo já estava cansado, já estava enfraquecido. Aí a pergunta é: Zacarias estava profetizando sim ou não, junto com Ageu já? Então, o problema é que não tinha ainda. Não tinha. Só para a gente entender, abra aí Ageu, por gentileza. Abra aí Ageu. Vamos lá. Depois disso eu continuo. Ageu, ele profetizou ali, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 é que mês? Quem acha aí rápido? Eu já achei aqui. 7º mês, está no capítulo 2, versículo 1, ok? 7º mês. Ageu começou a profetizar em que mês? Quem se lembra? 6º mês. No 7º mês, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, esforcem-se, porque o povo já tinha parado, ou estavam parando. Como é que eu sei que nessa época Zacarias ainda não estava profetizando? É simples. Está aberta aí sua Bíblia também no livro de Zacarias já, que é do lado subsequente. Capítulo 1, versículo 1. Leia para mim, por gentileza, a parte A do versículo. Ok, tá bom. Só leia só o primeirinho aí, sobre o mês. No 8º mês. Aí eu pergunto de novo: Zacarias já estava profetizando, sim ou não? Não. Então o povo começou a trabalhar. Aí você pergunta: então está em contradição com Esdras? Não, não está em contradição. O negócio é que Esdras está escrevendo, contando um contexto geral de forma resumida.
Já Ageu e Zacarias têm em suas particularidades as datas, em detalhes. Tá certo? Então, quando a obra é retomada, é só pela palavra de Ageu. Quem entendeu, diga amém. Então é isso. Sexto mês, Ageu inicia a mensagem, o povo retoma a obra. No sétimo mês, a obra é enfraquecida. E no oitavo mês, quem é que chega? Zacarias. Vocês entenderam? Diga amém. Pronto. Então vamos continuar aqui. Após as profecias de Ageu e Zacarias, após essas profecias de Ageu, olha que diferença, Zacarias inicia as suas no oitavo mês. Ok. Aqui, agora é apresentado o seguinte, e eu vou resumir devido aos meus minutos que eu tenho. Quando essa obra é retomada, antes do povo estar desistindo, está já enfraquecido, antes disso, quando Zacarias já inicia suas profecias, o que vai acontecer? Se levanta este homem aí, qual é o nome dele? Tatenai. Ele é apresentado por Esdras como o governador da quem? Quer dizer, além do rio. Ele chega em Jerusalém e quer repetir o que foi feito em 530. Ele chega e diz: quem é que mandou vocês reconstruir? E ele envia então uma caravana até o rei. Quem é o rei agora persa? Quem é? Rei de todo o Império Persa. Quem é o rei agora? Dario. Certo? Ele é o Dario o Grande, ou Dario o Persa. Ele é o rei. Recebe a caravana de Tatenai com cartas, com homens de posições. E olha, a acusação. Lá em Jerusalém, o povo que tem um histórico de rebeldia, eles estão reconstruindo o templo e os muros. Os muros é mentira. Eles só estavam reconstruindo o templo. Rei, vai ver na tua chancelaria o que aconteceu, porque foi ordenado que esse povo não voltasse a reconstruir. E o que aconteceu? O rei foi, estou resumindo agora para finalizar. O rei foi, achou na chancelaria o decreto de Ciro, dizendo que era para o povo ter liberdade de voltar para Jerusalém, de reconstruir o templo, e que ele daria condições. E aqui eu encerro, porque o Deus que nós servimos é o Deus dono da prata e do ouro. E você vai ver o que vai acontecer. Este aí, que foi para parar a obra, você não sabe o que Deus vai fazer com ele. Vamos para frente. Porque às vezes Deus te faz uma promessa, mas não é para todo mundo que Deus fala o processo da promessa. Nem todo mundo está preparado para ouvir o processo da promessa. Nem todo mundo é preparado igual Paulo. Paulo, você vai me servir e eu vou mostrar como você vai padecer. Se fosse falado isso... Senhor, o Senhor me chamou? Sim. Para quê? Eu tenho uma promessa na tua vida, é grande, mas você vai padecer. Você vai sofrer. Não é todo mundo. Mas Deus fez uma promessa, minha prata, meu é o ouro, mas não falou como seria o processo. Esse povo se levanta, Tatenai, se levanta para parar a obra. Olha só, ordenou que os opositores... vamos ler, que é melhor. Esdras, por gentileza, Esdras, capítulo de número 6. Vamos ler, que é até melhor. A própria leitura já vai explicar muito bem o que ocorreu. Esdras 6:6. Pode ler, por gentileza.
A primeira ordem é para aqueles que foram até o rei Dario. A primeira ordem é que eles façam o quê? Se apartem de lá. Certo? Primeira ordem é se apartem de lá. Agora você vai ver o trabalhar de Deus e minha prata, meu ouro em ação se cumprindo. Leia o próximo versículo, por gentileza. O próximo versículo. Não, eu acho que você não entendeu a leitura, senão você tinha dado glória a Deus bem alto aí. Lê de novo, por gentileza, e preste atenção na leitura, irmãos. Vou lhe explicar o que está no texto aí. Tatenai foi para dizer, parem a obra. Quem mandou vocês fazer essa obra? A ordem de Dario, o persa, é a seguinte. Vocês vieram impedir a obra, não é isso? Agora vocês vão fazer o seguinte. O tributo que é para vocês darem para mim, para o tesouro do rei, vocês agora vão financiar a obra que vocês quiseram parar. O Deus dos recursos está em ação. Então, quando Deus disser para você, minha é a prata, meu é o ouro, creia somente, porque Deus vai trabalhar de uma forma extraordinária. E se preciso for, Ele faz com que aquele que tem condição pague para você. A coisa mais linda. Aqueles que quiseram parar a obra, estes que vão pagar para a obra ser realizada. Irmãos, eu termino aqui e agradeço a Deus por essa oportunidade.